Atenção, atenção começando. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Mac Inside nessa quinta-feira. Muito obrigado pela presença, quem está aí conosco. Já quero, como de costume, pedir para quem está conectado, já deixar um oi aí no chat para a gente saber que está funcionando tudo legal, o áudio, a imagem. Então já deixa uma apresentação, esse é um momento também de interação, de fazer aquele networking. Então a gente gosta bastante dessa interação. Então já vai deixando seu joinha aí no chat, porque depois a gente gosta de ver essa interação. Esse aqui é o Mac Inside, meu nome é Lívia Albuquerque e essa é uma iniciativa do Mackenzie criada para compartilhar conteúdo relevante de maneira acessível e gratuita a todos vocês. Então, o objetivo dos nossos encontros é criar conversas, trazer debates, trazer assuntos da atualidade, assuntos que são relevantes para o mercado e conectar vocês com o que há de melhor aqui dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lembrando que quem assistir conosco até o final, essa transmissão, vai ter a oportunidade de preencher um formulário e posteriormente receber um certificado de participação. Então convido vocês a ficarem conosco até o final. Além dessa possibilidade do certificado, a professora também responde algumas perguntas que são deixadas no chat. O nosso objetivo é justamente esse, ter uma conversa. Então fiquem conosco, hoje o assunto está muito interessante, nós vamos falar sobre sustentabilidade nas organizações, responsabilidade de todas as áreas. Então essa aula explora a importância de incorporar práticas sustentáveis em diferentes ambientes. A professora Nathalie vai explorar mais esse assunto, mas eu já adianto que é um assunto super atual, extremamente relevante, né, para os dias atuais, para os dias que nós vivemos e principalmente para as organizações do futuro e para os profissionais do futuro. Então, convido vocês a ficarem conosco até o final e passo a palavra agora para a professora Nathalie. Boa tarde a todos, boa tarde Lívia, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui nessa participação com vocês, falando sobre esse assunto tão importante, né, como a Lívia disse, para as nossas organizações e para a nossa sociedade como um todo, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade nas organizações é uma responsabilidade de todas as áreas, como nós vamos ver hoje. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. A minha formação é em administração, eu tenho mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente, trabalhei por mais de 16 anos como gestora, então tenho essa visão de dentro das organizações também. Trabalho como consultora ambiental, organizacional, educacional também e atualmente sou docente pesquisadora no Mackenzie, vinculada aos cursos superiores de gestão e negócios EAD do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas do Mackenzie. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje, né? Vamos falar primeiro, entender melhor o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra que a gente ouve muito, está nas mídias e a gente está sempre em contato com essa palavra, mas o que realmente isso significa? E antes de dizer isso, eu queria fazer uma provocação para vocês, fazendo uma pergunta que talvez vocês já tenham até escutado. Mas o que é que vocês acham mais sustentável? Utilizar, por exemplo, o copo de vidro ou o copo descartável no dia a dia para tomar água, para tomar café, enfim. Supondo, né, imaginando um cenário dentro das organizações, o que seria mais sustentável? Usar um copo de vidro ou uma garrafinha ou utilizar o copo descartável? O que é que vocês acham? Quando eu ouvi essa pergunta pela primeira vez, imediatamente eu pensei, é o copo de vidro, claro, a gente usando copo descartável, a gente está descartando uma grande quantidade de resíduos e tudo mais, então o copo de vidro é melhor. Mas eu vou dizer hoje para vocês que depende.
tem algumas situações em que a gente está em ambientes de desertificação, em áreas onde nós não temos água, mal tem água potável e tudo mais, e nesses casos a gente precisa repensar e pensar criticamente se o copo descartável não é a melhor opção. Obviamente que é preciso ter um descarte adequado, um tratamento desse resíduo, enviar para reciclagem e tudo mais que é importante, né, em relação a produtos descartáveis. Mas o que nós precisamos abrir a nossa mente em relação à sustentabilidade é que nós precisamos ter essa visão crítica e não aceitar tudo como quando se diz que é sustentável. Porque num caso, como esse exemplo que eu falei para vocês, do copo de vidro e do descartável, numa situação normal, onde a gente tem água disponível e a gente tem essas condições mais adequadas, o copo de vidro é melhor. A gente vai lavar várias vezes, a gente vai reutilizar e tudo mais. Mas em situações onde nós temos escassez de água, é preciso repensar e ver se o copo descartável não seria a melhor opção. Então vamos pensar criticamente, sempre olhando mesmo para todo o contexto, para a gente avaliar realmente o que é a sustentabilidade. E para a gente entender melhor esse conceito, existe uma definição de desenvolvimento sustentável que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que utiliza os recursos, né, naturais na geração atual, mas sempre deixando um saldo para a geração posterior. Então, nós não podemos utilizar todos os recursos naturais sem pensar em deixar um saldo para a próxima geração. E esse conceito, ele é baseado em 3 pilares, que são os pilares econômico, social e ambiental. Para haver sustentabilidade, nós precisamos que esses 3 pilares estejam em harmonia e que eles caminhem juntos, vamos dizer assim. Vamos imaginar que a sustentabilidade é um banquinho de 3 pernas. Se a gente tira uma perna desse banquinho, ele não se sustenta. Então, na sustentabilidade é assim também. A gente precisa que aconteça em harmonia os 3 pilares andando juntos, o econômico, o social e o ambiental. Essa trilogia, vamos dizer assim, também é chamada de Triple Bottom Line, que é uma nomenclatura que é bastante encontrada também na literatura, e vocês podem já ter visto isso em algum lugar, então vocês já têm agora a dimensão do que isso significa, que é justamente o tripé da sustentabilidade, que é essa base no ambiental, social e econômico. Vou dar um exemplo para vocês em relação a isso que ajuda a gente a entender melhor. Vamos supor uma hipótese de uma empresa que tem bastante resíduos e resolve enviar esses resíduos para reciclagem. Nós temos em mente que a reciclagem é um processo que é sustentável de vários pontos de vista e que ajuda a diminuir a quantidade de resíduos no ambiente. A reciclagem ajuda também a gente a extrair menos matéria-prima da natureza, porque a gente vai estar reutilizando, né, um produto e tudo mais. Mas vamos supor que esse processo de reciclagem hipotético, ele é extremamente caro, nós não temos a tecnologia adequada e vai ser um processo que vai ser muito custoso para a empresa. Nesse caso, nós temos que o pilar ambiental está sendo atendido, porque nós reduzimos a extração de recursos naturais. O pilar social está sendo atendido, porque, entre inúmeros outros fatores, nós estamos reduzindo a quantidade de resíduos no meio ambiente, o que melhora a nossa qualidade de vida. Mas, nessa situação hipotética, nós não estamos atingindo o pilar econômico. Então, nesse caso, nós não temos sustentabilidade. A sustentabilidade, para existir, ela precisa atender a esses 3 pilares. Seguindo, então, vamos pensar na sustentabilidade empresarial, corporativa, né? Então, o que é a sustentabilidade corporativa? É justamente utilizar práticas e ações que atinjam esses 3 pilares, que promovam, né, e que contribuam para esses 3 pilares, ambiental, social e econômico. E nós temos diversas formas de fazer isso e principalmente integrando, né, práticas sustentáveis, a importância de estar integrando essas práticas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nas organizações, no nosso dia a dia, na nossa rotina organizacional, né, rotina corporativa. E por que a sustentabilidade é essencial para os nossos dias e nós não podemos deixar, né, essa questão de lado?
Primeiro porque nós temos muitos desafios globais, aqui eu trouxe 3 apenas, mas existem inúmeros desafios, como por exemplo as mudanças climáticas que estão aí, a gente vê nessas questões das mudanças climáticas, nos eventos climáticos que têm acontecido ao redor do mundo. Escassez de recurso em muitos lugares do planeta, nós já não temos recursos mais, por exemplo, recursos minerários, existem em alguns lugares do planeta onde não há mais como minerar, então tem esse problema da escassez de recursos. A grande desigualdade social que a gente vê, especialmente no Brasil, a gente tem contato com essa desigualdade em outros lugares do mundo também. E, além disso, a sustentabilidade é essencial porque ela traz benefícios para as organizações. Nós temos, em muitos processos mais sustentáveis, utilizando práticas mais sustentáveis, a gente tem redução de custos, há também um fomento à inovação, um incentivo à inovação, processos mais inovadores, mais uso da tecnologia, justamente para contribuir com a sustentabilidade e também a melhoria da reputação da organização. Aquelas empresas que são sustentáveis, que possuem certificações, selos de sustentabilidade, elas têm uma reputação melhor no mercado, elas conseguem sair à frente dos seus concorrentes. Então, por isso, a sustentabilidade ela é essencial e nós precisamos olhar com muito cuidado para essas questões de sustentabilidade dentro das empresas. E um grande mito que existe em relação a isso é que a sustentabilidade ela deve ser feita apenas pela área ambiental, e isso não é verdade. A sustentabilidade ela é uma tarefa de todos os setores, de todas as áreas, e ela deve acontecer na organização como um todo, porque a gente precisa que todos estejam engajados, precisa haver ações colaborativas, intersetoriais, não só dentro da organização, como também com o governo, com incentivos, com fomento à inovação, a melhoria da qualidade, né, ambiental. O próprio cidadão comum, nós como cidadãos, nós podemos e devemos participar desse processo. Nós podemos, por exemplo, separar o nosso resíduo, enviar para coleta seletiva. Nós podemos até denunciar casos, né, onde a gente vê que está sendo descumprida alguma lei ambiental. Então, nós temos também esse papel e todos são responsáveis pela sustentabilidade. Então, não precisamos mais pensar que apenas o setor ambiental é que cuida disso. Não. Todos devemos cuidar e todos devemos estar engajados nessas questões. Por exemplo, um profissional de gestão comercial, um profissional que faz um curso de gestão comercial, como que ele pode contribuir para a sustentabilidade nessa área de gestão comercial? Existem muitas formas, né? Vou dar alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, né, em áreas diferentes, como é que esses profissionais podem contribuir mais para as questões de sustentabilidade. Por exemplo, otimização de processos logísticos. O profissional de gestão comercial vai trabalhar de alguma forma com a logística, vai estar envolvido, né, em melhorias da rota que vai ser utilizado pelos caminhões, enfim, por qualquer modal que seja, né, para entregar os produtos. Então, essa rota pode ser otimizada, podem ser utilizados veículos que usam combustíveis menos poluentes. Então, existem várias formas, né, na área logística, dentro da área de gestão comercial, para que um profissional possa estar engajado nas questões e nas ações de sustentabilidade. Também o uso de materiais recicláveis, utilizar embalagens recicláveis ou, inclusive, materiais que tenham uma composição que facilite a reciclagem, ou aqueles materiais, aqueles produtos que podem ser facilmente desmontados para que se possa haver o reaproveitamento de peças. Então, são formas, né, de que o profissional dessa área pode estar contribuindo também. E o relacionamento com fornecedores éticos. Um dos pilares da sustentabilidade, como eu disse para vocês, é o pilar social, e nós temos um compromisso ético com a sociedade que nós devemos cumprir, né, certas normas e regulamentos que fazem parte da ética corporativa. E nós precisamos escolher para trabalhar conosco, né, como parceiros, fornecedores, stakeholders que possam também ter essa postura ética. Então, essa é uma forma de que o profissional
profissional de gestão comercial vai conseguir, né, adaptar suas ações em áreas diferentes, né, dentro da sua formação, contribuindo para a sustentabilidade de diversas formas. O profissional de marketing, a pessoa que faz um curso de gestão em marketing, como que pode ser a sua atuação dentro das questões de sustentabilidade? Uma das formas é justamente a comunicação transparente, coerente e utilizando, né, as campanhas verdes para a comunicação da sustentabilidade. Então, a empresa que tem ações que vão de encontro a esses princípios e que realmente investe, né, nessas ações e nessas práticas, isso precisa ser comunicado para a sociedade e é o profissional de marketing que vai fazer essa comunicação. Então, essa comunicação precisa ser clara, precisa ser transparente e precisa ser verdadeira, de acordo com aquilo que a empresa faz. E nisso a gente parte para o nosso segundo elemento, que é evitar, né, de qualquer forma, o greenwashing. O que isso quer dizer? Quer dizer aquela propaganda enganosa, né? Então, aquelas empresas que dizem que são sustentáveis, que dizem que têm práticas sustentáveis, mas comunicam isso através do marketing, mas na prática não fazem essas ações, não cumprem essas ações. Então, essa é uma prática completamente antiética, né, incorreta, e o profissional do marketing é o que vai cuidar para que isso não aconteça. Então, cuidar para que toda essa comunicação em relação à sustentabilidade empresarial, ela possa criar valor para o cliente, para o consumidor, fazer com que o consumidor que está mais esclarecido, que percebe mais essas questões, ele possa, vendo, né, essas propagandas e tudo mais, ele possa escolher a empresa por conta das suas questões relacionadas à sustentabilidade. Muitos consumidores hoje em dia estão muito mais atentos a isso, estão muito mais esclarecidos em relação a essas questões e usam esse elemento como critério de escolha entre uma empresa e outra. Porque nós temos várias empresas, às vezes fabricando o mesmo produto, oferecendo o mesmo serviço, muitas vezes com a mesma qualidade. Então, o marketing pode utilizar a sustentabilidade como um diferencial para que o consumidor possa decidir escolher uma empresa em detrimento de outra. Na área de recursos humanos, como o profissional de recursos humanos pode também trabalhar com as questões de sustentabilidade e pode contribuir, né, dentro da empresa com esses elementos? Uma forma é promovendo uma cultura de sustentabilidade, né, dentro da empresa, entre os colaboradores, trazendo essa cultura, fomentando, né, essa ideia entre as pessoas, mostrando como que a gente pode agir de uma forma mais sustentável dentro e fora da empresa. Então, na área de recursos humanos, a gente tem essa possibilidade, e esse é o profissional que pode dar treinamentos, workshops, criar campanhas, né, de sustentabilidade, fazer com que as pessoas se engajem realmente nessas questões e trazer clareza sobre esse assunto de uma forma que as pessoas entendam a necessidade dentro da empresa de atentar, né, para suas ações e estarem engajadas também nessas questões. Por exemplo, o exemplo que eu dei no início, né, do copo de vidro, da garrafinha, se essa é a melhor prática dentro da empresa, então a área de recursos humanos pode estar fazendo esse tipo de campanha e trazendo essa mentalidade sustentável para dentro da empresa. Outra questão que a área de recursos humanos pode incentivar é o uso do transporte público ou até mesmo do home office. Então, agora, depois da pandemia, principalmente, a gente viu que o home office funciona bem em muitas áreas e ele evita, né, que as pessoas se desloquem de um lugar para outro frequentemente, e isso também ajuda a diminuir a quantidade de veículos e uma série de outras questões que estão envolvidas, né, nessa questão do home office. Então, a área de recursos humanos pode criar, né, sistemas de trabalho em home office, algumas vezes na semana, e algumas coisas que, claro, vai depender da área e depender do tipo de trabalho que é realizado. Mas é uma possibilidade também, e esse é o profissional que vai estar apto a se engajar nesse sentido, né, dentro de uma organização.
Na área de gestão financeira, como que o profissional de gestão financeira ele é capaz de também contribuir para a sustentabilidade? O investimento em tecnologias verdes, trazer isso para dentro da empresa, né, essas propostas para dentro da empresa e para que os gestores possam tomar decisões em relação à utilização, né, dessas tecnologias verdes e que trazem um menor impacto ambiental e sempre isso com muito cuidado, porque nem tudo que serve para um lugar serve para outro, como voltando novamente no exemplo do copo, né? Também pode incentivar a economia circular para redução de desperdícios. Isso faz parte da área de gestão financeira e esse é o profissional que precisa conhecer profundamente os princípios da economia circular, que é justamente a gente fazer com que o produto ele circule nas cadeias de valor infinitamente, né, se possível fosse. Então, o produto ele de alguma forma ele vai sair da indústria, ele vai para o varejo, nós consumimos esse produto e nós descartamos algum resíduo, seja a embalagem, seja o próprio produto no final da vida útil, mas a gente tem um descarte depois de consumir. A ideia da economia circular é fazer com que esse descarte volte para a cadeia de valor e se transforme em matéria-prima ou em outro produto através de reciclagem, de reuso, de reaproveitamento, de alguma tecnologia. E assim nós caminharíamos para uma situação de resíduo zero, porque a gente teria o produto circulando infinitamente nas cadeias de valor. E a gente não precisaria mais extrair recursos da natureza e porque a gente teria um produto que seria utilizado como matéria-prima. Então, a área de gestão financeira precisa estar engajada e conhecer bastante sobre a economia circular para trazer essas propostas para dentro da organização, para esse reaproveitamento e evitar, né, e reduzir o desperdício de resíduos. Também os relatórios financeiros que integram as métricas de sustentabilidade é responsabilidade dessa área. Existem muitos relatórios, nós temos o ESG que está também envolvido nessa questão. Então, são relatórios que são emitidos, né, pelas organizações e que possuem indicadores e métricas de sustentabilidade. E a área de gestão financeira, ela é capacitada, né, esse é o profissional capacitado para integrar os dados financeiros também, correlacionando as questões da sustentabilidade. E o profissional de processos gerenciais? Esse é um profissional que ele pode implementar sistemas, por exemplo, para medir o desempenho em relação ao impacto ambiental. Então, o profissional dessa área vai poder estabelecer essas métricas, vai poder implementar alguns tipos de sistemas que nós temos, né, no mercado, inclusive, mas pode criar o seu próprio sistema de uma forma que possa medir esse impacto ambiental, justamente para mostrar para a sociedade, para os consumidores, a redução desse impacto. Né? Gradualmente que esse impacto vem diminuindo e tudo mais e que a empresa está colaborando com as questões de sustentabilidade. É também o profissional responsável pelas certificações de sustentabilidade, pela obtenção de selos, né, relacionados à sustentabilidade, conduzir as auditorias em sustentabilidade. Então, é esse profissional que consegue articular, né, essas questões para que a empresa possa realmente ter essa imagem, né, sustentável comprovada pelas suas certificações. E também os alinhamentos dos KPIs, dos indicadores-chave de desempenho, com os objetivos de sustentabilidade. Então, a gente tem esses indicadores, né, dentro das organizações e eles precisam estar alinhados com as questões sustentáveis, porque assim a gente consegue ter uma harmonia em todo esse conteúdo e a gente consegue transmitir e informar, né, a sociedade a respeito disso, além também dos investidores e de todos os stakeholders que fazem parte da organização. Então, esse é um profissional que também tem um desempenho muito grande nessas questões de sustentabilidade, o profissional de processos gerenciais. E como é que a gente faz isso tudo? A gente viu aqui que os profissionais de diferentes áreas, eles têm diversas competências, capacidades para essa integração e eles podem contribuir de diversas formas em diversas áreas. Mas a gente precisa seguir alguns passos, né, um roteiro, né, para integrar a rotina da sustentabilidade nas empresas, né, nas organizações. E aqui eu trouxe 3 passos bem abrangentes, né? É claro que eles existem
existem muitos outros e eles podem ser subdivididos em muitos outros. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos fazer um diagnóstico atual da organização. Nós precisamos ver onde estamos e para onde vamos. Qual é a nossa situação real em relação aos impactos que nós causamos, né, no meio ambiente, que tipo de impacto nós temos, como nós podemos minimizar esses impactos. Esses impactos, eles englobam apenas a região onde a empresa ou a indústria está instalada, ou eles abrangem um contexto maior, há algum tipo de contaminação? São situações que nós, elementos, né, fatores que nós precisamos responder, perguntas que nós precisamos responder, para que a gente faça esse diagnóstico bem preciso e bem fiel à realidade da empresa. E assim a gente possa partir para o segundo passo, que é o planejamento de estratégias para a contenção desses impactos, de como nós podemos realmente minimizar esses impactos, reduzir esses impactos e até mesmo, numa situação ideal, acabar com esses impactos, né? Então, o que nós precisamos para isso? Nós precisamos de mais tecnologia, precisamos de incentivos governamentais, quais são os órgãos reguladores que nós podemos procurar para nos ajudar nesse sentido, quem são as pessoas, os especialistas que podem também contribuir. Isso tudo a gente precisa integrar no planejamento estratégico e para poder abarcar todas essas questões, para a gente poder resolver, né, na medida do possível, o problema do impacto que a organização eventualmente pode causar. E precisamos, em terceiro lugar, do engajamento dos stakeholders. Como eu falei para vocês no início, a sustentabilidade ela não acontece somente por força da empresa. É necessário que todos se envolvam. Os stakeholders, principalmente fornecedores, pessoas que estão engajadas, né, juntamente com a empresa, que participam do processo produtivo, o pessoal responsável pela entrega das mercadorias. Então, são muitas pessoas e empresas, né, envolvidas com uma organização e que precisam também ter essa cultura e ter esse pensamento em relação à sustentabilidade e essa preocupação em relação à sustentabilidade. E além, né, dos stakeholders diretos da organização, nós temos também o engajamento com o governo, o próprio cidadão, que pode também contribuir com o seu papel, e assim a gente pode trazer nessa realidade para dentro das organizações. Seguindo esses 3 passos básicos, a gente consegue traçar uma estratégia de forma que a sustentabilidade faça parte da rotina das empresas, desde os pequenos atos, como, por exemplo, desligar uma lâmpada, fechar uma torneira, redução de consumo de plástico, que são coisas menores, até as grandes situações, como, por exemplo, emissão de gases poluentes, redução de contaminação do solo e tantas outras coisas que podem, né, acontecer dependendo da empresa, dependendo do setor, dependendo do ramo de atuação. Então, é preciso olhar, né, ter esse olhar para esses passos, para a gente conseguir, de fato, trazer esse engajamento e essa questão sustentável para a nossa rotina corporativa. Nós temos vários indicadores de sustentabilidade que podem nos ajudar nesse sentido. Então, nós precisamos medir, né, através desses indicadores, utilizar métricas para monitorar o nosso progresso. Por exemplo, nós temos a pegada de carbono, que é uma forma da gente medir em relação, né, a essa questão da emissão de carbono. O próprio consumo de energia, quando a gente consegue utilizar energias limpas e substituir, né, a energia que a gente utiliza por energias limpas, também é uma métrica que é bastante utilizada para a gente poder controlar, né, essas situações de impactos ambientais. Reciclagem também é outra forma de pensar, né, no quanto da nossa produção e do nosso resíduo a gente consegue reciclar para reaproveitar e tudo mais, dentro da própria empresa ou para outras empresas também. Impacto nas comunidades locais. Então, será que nós estamos conseguindo empregar as pessoas da comunidade local? Será que nós estamos trazendo impacto positivo, trazendo inovação, trazendo melhoria de vida para a comunidade local onde a nossa organização está instalada? Então, são algumas métricas que a gente precisa desenvolver para a gente poder entender, né, até que ponto a gente
nós estamos sendo sustentáveis dentro das organizações. Uma coisa importante que a gente precisa ter cuidado também, já trazendo novamente aquela questão da reflexão crítica sobre a sustentabilidade, é quando a gente fala em consumo de energia, por exemplo, né? Então, a gente sabe que nós temos várias opções de energias limpas, como, por exemplo, energia solar, energia eólica, que são formas mais adequadas, né, que a gente tem para a questão energética. Mas nós precisamos pensar, por exemplo, na energia eólica. Vamos pegar esse exemplo. Onde são instalados aqueles grandes moinhos, né, que vão gerar energia, nessas regiões a gente tem um afugento muito grande de pássaros, de insetos, de polinizadores, né, insetos polinizadores e outros que são essenciais para a manutenção do ecossistema. Então, claro que a energia eólica ela é mais sustentável, né, do ponto de vista do impacto ambiental, mas ela gera também impacto ambiental. Então, pessoal, a minha ideia aqui é trazer para vocês essa reflexão crítica do que é realmente sustentabilidade e dessa avaliação que a gente precisa ter do contexto, de um conjunto de vários elementos. A energia solar, que também é sustentável, as placas solares que são colocadas, né, para captação de energia, elas têm um prazo de vida útil, 30 anos, aí vai depender, né, da placa. Mas em algum momento elas vão precisar ser substituídas. E o que é que a gente faz com esse monte de resíduo de placas solares? Então, imaginando assim um parque industrial onde tem quilômetros de placas solares, como é que a gente vai tratar desses resíduos? Então, antes mesmo da gente pensar em utilizar a energia limpa, a gente precisa já pensar no futuro, em como a gente vai ter tecnologia para reciclar esses materiais. Nós já temos tecnologia para isso, as pesquisas já estão sendo feitas e a gente já tem alternativas. Mas o importante é a gente sempre avaliar essas questões em relação à utilização da própria energia limpa. Os carros elétricos são outro problema. Se a gente tiver uma frota, hipoteticamente, de 100% de carros elétricos, nós vamos precisar de uma matriz energética muito mais poderosa, né, vamos dizer assim, para poder aguentar, né, esse consumo e tudo mais. Então, a ideia é trazer essa reflexão para que a gente pense, né, de forma bastante abrangente em relação à sustentabilidade, e só de ser algo que, por exemplo, contribua para o meio ambiente, não significa que está sendo 100% sustentável. Existe a contribuição ambiental, mas é preciso pensar nos 3 pilares, que é o ambiental, social e o econômico. Nunca se esqueçam disso. Benefícios para a imagem corporativa. Então, como já falei para vocês, nós vimos, né, que a sustentabilidade ela reforça a imagem da empresa no mercado, ela atrai clientes e talentos que são engajados, né, com a sustentabilidade. Então, existe, né, esse engajamento maior de pessoas que estão realmente preocupadas com isso, estão pesquisando sobre isso, estão trazendo, né, essa inovação em relação à sustentabilidade, além dessa imagem positiva que a empresa tem diante do mercado, diante dos investidores e diante da sociedade como um todo. E isso tudo, essa boa imagem no mercado, também contribui para melhorar a competitividade no mercado. Então, a sustentabilidade ela acaba se tornando o diferencial competitivo. Como eu mencionei anteriormente, quando um consumidor ele tem a possibilidade de comprar 2 produtos de 2 empresas diferentes com as mesmas características, supondo que isso fosse possível, um consumidor que seja que esteja realmente engajado nessas questões vai escolher o daquela empresa que tem as características de uma empresa sustentável. E sempre atender, né, essa demanda dos consumidores mais conscientes que estão à procura de empresas que são mais conscientes e sustentáveis e que têm esse ideal, né, na sua cultura e no seu DNA mesmo como empresa, como organização. Por fim, já partindo para o fim da nossa palestra de hoje, a resiliência organizacional. Então, como que as práticas sustentáveis, elas ajudam a tornar a empresa mais adaptável a mudanças? Então, nós temos
às vezes, mudanças em legislação, nós temos mudanças no contexto, né, do mercado, temos as mudanças no contexto político, econômico, e as práticas de sustentabilidade, elas podem ser um grande aliado para a adaptação nessas situações. Então, precisamos ter essa flexibilidade dentro das organizações, partindo do pressuposto de que a sustentabilidade nos ajuda a conseguir uma adaptabilidade mais fácil às mudanças de contexto. E também por conta da redução, né, dos riscos ambientais e sociais que nós temos quando a gente adota, né, práticas sustentáveis. Então, por exemplo, grandes acidentes ambientais, como a gente vê na mídia, né, acontecendo, rompimento de barragem de mineração, coisas desse tipo, quando a gente já tem as práticas de sustentabilidade bem alinhadas e bem firmes, né, dentro da organização, a chance desses riscos e desses acidentes acontecerem é muito menor. Então, por isso, precisamos realmente incorporar, né, essas práticas nas nossas organizações. E para concluir, a minha mensagem de hoje para vocês, a minha principal mensagem é justamente o título da palestra, que a sustentabilidade é responsabilidade de todas as áreas. Nós não precisamos e nem devemos, né, isolar para que a sustentabilidade seja apenas do setor ambiental ou da área ambiental e tudo mais. Não. Todos nós somos responsáveis pela sustentabilidade dentro de uma organização e fora dela também, para a nossa sociedade, para a gente ter uma qualidade melhor onde a gente vive. E eu convido vocês à ação. Então, vamos arregaçar as mangas e entender melhor sobre isso, ler mais sobre isso, estudar sobre isso, para a gente saber exatamente o que fazer em relação, né, à sustentabilidade, em relação à nossa contribuição, para que a gente tenha um futuro mais sustentável e um presente mais sustentável também e uma melhor qualidade de vida e de meio ambiente. Eu vou ficando por aqui, fico agora à disposição de vocês para responder perguntas e agradeço novamente essa oportunidade. Muito obrigada, professora Nathalie. É um tema extremamente relevante, urgente, né? Por que não dizer? E é tão bom poder debater nessa tarde sobre esse assunto. Eu já quero, vai virar costume, eu começar as perguntas com a minha dúvida, né? E a professora falou sobre greenwashing, né? E esse é um termo muito falado, né? Quase que diariamente há uma denúncia de alguma organização que fala, mas não faz. Como que as empresas podem se precaver para não acabar caindo nessa cilada? Porque às vezes a empresa tem interesse em ser sustentável, tem aquele desejo, mas às vezes começa de uma maneira desorganizada e acaba caindo nessa armadilha. Então eu deixo aqui a pergunta para a professora, pensando aí para os profissionais que estão aqui nos acompanhando. Ótimo, Lívia. Excelente pergunta. Bom, em relação a isso, a gente tem, por exemplo, como uma orientação em normas que nos ajudam a buscar essas certificações ambientais. Temos até a própria ISO, né, 14000, a série de normas ISO 14000, que tem também sobre essa relação com a gestão ambiental. Então, tem várias formas da gente seguir os roteiros corretamente para a gente conseguir esses selos e certificações ambientais. Então, o greenwashing é você dizer que tem, mas realmente não tem, né? Dizer que faz alguma ação ou que tem alguma prática sustentável, mas de fato não ter essa prática dentro da empresa. E isso, para que essa informação chegue às pessoas, alguém vai ter que dizer isso para as pessoas. Então, normalmente, quem faz isso é o profissional do marketing, é a pessoa responsável pela comunicação. Então, esse profissional que precisa estar muito bem informado sobre o que realmente a empresa faz, sobre quais são as suas práticas, para que não haja um conflito de informação e um risco, né, de que chegue uma informação errada até as mídias e até o consumidor. E uma das formas de se proteger é realmente pelos selos ambientais e pelas certificações, porque uma vez que a empresa tem uma certificação, tem um selo ambiental, é indiscutível que as suas práticas estão sendo realizadas, porque essas certificações só são obtidas por
meio de de um processo muito longo e de vários requisitos que precisam ser cumpridos. Então, infalivelmente, se a empresa tem um selo ambiental ou uma certificação, ela realmente realiza aquelas práticas. Então, isso ajuda, né, a empresa a se proteger de denúncias, até mesmo falsas, né, que podem acontecer, e do greenwashing propriamente dito. Perfeito, professora. Temos também a pergunta do Wagner aqui. Entendendo como cada área de gestão pode contribuir para a sustentabilidade, quais são as principais barreiras que as empresas enfrentam para integrar essas práticas de forma eficaz e duradoura? Por que é tão difícil o gestor ou o administrador enxergar tais oportunidades sustentáveis? Ótimo, Wagner, obrigada pela pergunta. A primeira coisa que a gente precisa pensar, né, nesse sentido é que as pessoas não conhecem exatamente o que é uma prática sustentável, como realizar essa prática sustentável. Então, a gente parte do princípio do conhecimento, da informação e da busca por essa informação. Então, é muito difícil você, por exemplo, convencer a sua equipe a realizar algumas práticas, algumas ações, se você mesmo não sabe como fazer. Então, isso é o que acontece geralmente nas organizações. Os próprios gestores não têm clareza em como realizar essas ações e como fazer com que as pessoas se engajem também nessas ações. Então, o primeiro passo seria buscar esse conhecimento, buscar especialistas na área que possam fazer uma avaliação da organização e observar quais seriam as práticas que poderiam ser implementadas imediatamente ou a médio e longo prazo. Então, essa visão, às vezes externa, ela é muito positiva, porque muitas vezes quando a gente está inserido, né, dentro da organização, a gente não consegue ver, não consegue ter, né, essa percepção mais global. Então, esse seria um primeiro passo, buscar pessoas que possam colaborar, que possam ajudar e buscar a informação correta. E a partir do momento que a gente sabe o que fazer, aí sim a gente consegue contaminar, entre aspas, as outras pessoas com essa mentalidade, com essa cultura e fazer com que todos estejam engajados nessas boas práticas também. Maravilha, temos também a pergunta do Lucas, vai um pouco nessa linha, ele questiona, professora, muitas vezes a empresa é sustentável e o colaborador não é e acaba aprendendo. Agora, quando é o contrário, quando o colaborador tem essa mentalidade mais sustentável e a empresa não, como que ele faz para promover uma mudança? Aí fica, às vezes pode não ser tão fácil, né? Porque isso vai depender muito da estrutura da empresa, de como essa empresa se comunica, né? Como os gestores se comunicam com o colaborador e tudo mais. Mas quando a empresa ela tem essa abertura para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam trazer suas ideias e possam pensar, né, juntamente com as outras equipes e tudo mais, é mais fácil que essa pessoa possa trazer essa orientação, né? O colaborador possa trazer essa orientação para a empresa. Agora, isso vai depender muito mesmo do relacionamento dentro da empresa, de como as pessoas conseguem chegar, né, nos outros para trazer essas ideias e essas iniciativas. Uma forma é começar pelas pessoas próximas, pelos colegas mais próximos, aqueles colegas de equipe, aquelas pessoas, por exemplo, que cuidam da limpeza ou que você percebe que está fazendo alguma coisa que não deveria, né, em relação à sustentabilidade. Então, trazer essa orientação de uma forma educada, de uma forma que não seja numa forma de provocação, mas sim numa forma de instrução. E aí você vai, aos poucos, né, expandindo esse pensamento e as pessoas vão percebendo, né, a necessidade disso. Mas é claro que aquelas organizações que são mais flexíveis, que dão mais abertura para as pessoas, elas também vão ouvir mais os colaboradores e aí o colaborador pode realmente participar mais desse processo, trazendo as suas ideias, até porque quando a pessoa trabalha diretamente ou em um processo produtivo ou em algum departamento, essa pessoa sabe, que conhece, né, que tem esse conhecimento, ela sabe
sabe o que fazer, sabe como poderia melhorar aquela situação, como poderia tratar melhor aquele resíduo, como poderia diminuir aquele desperdício. Então, aí, se ela conseguir elaborar mesmo uma estrutura, de uma estratégia ou de ações, né, que poderiam ser implementadas, o importante é que ela consiga chegar em quem realmente pode fazer acontecer, né? E quando a gente tem essa flexibilidade na organização é ótimo, porque a gente pode trazer as nossas ideias. Maravilha. A última pergunta que a gente vai deixar aqui, o nome está como W.S. Abreu. Na verdade, é como se fosse, eu vou pedir para a professora fazer um resumão, porque ele pergunta, professora, como as organizações podem integrar práticas sustentáveis em suas operações diárias e quais são os principais desafios e benefícios dessa abordagem? Então, vamos focar para deixar uma mensagem final nos benefícios dessas práticas, né? Porque o restante acho que a professora já abordou ao longo da palestra. Sim, mais uma vez obrigada pela pergunta. A gente pode, né, implementar práticas sustentáveis de diversas formas, como eu disse para vocês, desde as pequenas ações, né, até as ações macro, né, relacionadas a emissões e tudo mais, que são grandes impactos causados por indústrias, vamos pensar assim. Mas o importante é que quando a gente trabalha nesse sentido de conduzir a organização para essas práticas mais sustentáveis, é bom para todo mundo, é bom para o meio ambiente, é bom para a sociedade. Então, o maior benefício, quem mais se beneficia com isso, somos nós mesmos. Então, a gente vai ter uma condição melhor no meio ambiente e a gente vai ter uma empresa, por exemplo, que colabora mais socialmente e que traz o benefício econômico para a sociedade como um todo, e nós somos automaticamente beneficiados com isso. Então, o benefício, ele não é direto só para a organização. Tem o benefício da melhoria da imagem, tem benefício de redução de custos em muitas situações, tem o benefício da redução de desperdícios. São muitos benefícios internos, né, que vão atingir a organização de diversas formas. Mas o maior benefício para a organização que adota práticas sustentáveis e ações sustentáveis é para a sociedade em geral. Tudo que a empresa faz relacionado à sustentabilidade, ela vai atingir diretamente, vai impactar positivamente, diretamente a sociedade como um todo. Então, acho que nós é que saímos ganhando quando a empresa tem essa postura, e por isso o meu incentivo aqui para que a gente realmente espalhe essa ideia, né, cada vez mais, embora hoje em dia já seja algo muito mais conhecido e muito mais adotado pelas empresas, mas a gente tem que estar sempre espalhando para que a gente possa ter uma condição melhor e uma qualidade de vida melhor. Muito bom, professora. Realmente é um tema que a gente ficaria aqui por horas debatendo. Tamanha a necessidade de se falar desse assunto. E eu reforço até o convite que a professora fez de que a gente dê o primeiro passo. Acho que não, às vezes a gente fica pensando muito nas organizações, mas é interessante também como pessoa física ali na sua casa ou mesmo no seu ambiente de trabalho já começar a adotar pequenas práticas sustentáveis que acabam contagiando. Então, deixo esse convite também para vocês. E mais um convite é para o nosso próximo encontro, que será na segunda-feira, no dia 25 de novembro. O tema será Neurociências e Psicologia aplicadas à vida cotidiana. Então, é um assunto também muito interessante. Quem vai trazer para nós é o professor Matheus Santana Michelino. Então, segunda-feira, nesse mesmo horário, às 14h, convido vocês a estarem conosco. Já foi colocado no chat o link para vocês preencherem e depois receber o certificado de participação. Agradeço a todos que ficaram conosco até o final e tenham uma boa tarde. Boa tarde.